ensinar às vezes para a gente coisas que eu diria nos surpreende. Eu acredito que a maioria ou quase todos os jovens que estão aqui estudam ou ao menos já passam pela escola e sabe que sempre tem algo diferente. É uma prova difícil, é um exercício que às vezes você precisa ir com o teu colega, senão você não dá conta de fazer. Então, é basicamente assim também a nossa vida espiritual diante de Deus. Eu vou começar aqui falando dos primeiros passos para você alcançar a tua vitória. Eu acho assim, não tem como definir bem tudo, porque é muita coisa envolvida. Mas eu acho que para a gente vencer, primeiro você tem que ter o quê? O desejo da busca. Você tem que buscar aquilo que você quer. Jesus ele mostra isso em Mateus 7, quando ele diz que para a gente assim, buscai e encontrareis, não é? Jesus ele nos ensina a alcançar a partir do momento que você o quê? Corre atrás. Então, um dos primeiros passos para você alcançar a tua vitória é você buscar. Nada vai chegar na tua mão assim, de mão beijada. Você vai ter que correr atrás, você vai ter que buscar para poder alcançar aquilo que você tem o desejo. Eu trouxe aqui uma frase que eu achei ela muito interessante. Nas grandes batalhas da vida, o primeiro passo para a vitória é o desejo de vencer. Então, não tem como você alcançar a sua vitória se você não tiver aquela vontade de vencer, se você não tiver o desejo. Porque quando você tem o desejo, a vontade de alguma coisa, você corre atrás, você busca, você não olha pelos desafios que vão vir, você olha para aquilo que você quer. Então é assim que nós devemos ser. Eu acho que principalmente é o que eu praticamente cresci ouvindo no ministério. A gente é jovem, a gente tem muita oportunidade ainda. Não vamos deixar o tempo passar para depois que o tempo passar você falar, eu podia ter feito isso. Não. A gente tem oportunidade, então vamos correr atrás. Você tem um sonho, você tem um objetivo, corre atrás do teu sonho, corre atrás do teu objetivo, mas lembrando sempre de uma coisa, que Deus tem que estar nesse teu projeto, que Deus tem que estar incluso nisso que você tem vontade. Porque quando Deus estiver incluso, você vai ver que tudo vai dar certo. Quais são os meus sonhos? Eu acho que é muito importante. Todo mundo tem sonho. Todo mundo tem vontade de conseguir uma coisa, seja essa coisa material ou espiritual. Eu acho que todo mundo tem vontade de buscar isso. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma lista e parar e pensar quais que são os meus sonhos, o que eu tenho vontade, e levar isso diante de Deus, para ver se o que eu quero está de acordo com o que Deus tem preparado para mim. É isso que a gente tem sempre que ter em mente. A gente tem que sonhar. É do ser humano, é normal você sonhar. Você tem vontade das coisas, mas não basta só sonhar. A partir do momento que você tem um sonho, você tem que buscar. Você tem que correr atrás do teu sonho. Você tem que buscar aquilo que você quer. E principalmente, acreditar. Não tem como você sonhar, você ter vontade de alguma coisa e não acreditar que você vai conseguir aquilo. A partir do momento que você consegue aí sonhar, que você tem um sonho, o teu sonho ele é primordial para a tua conquista. Você sonha, então você tem o desejo de conquistar aquilo. Então você vai buscar esse sonho. Não basta sonhar, você precisa correr atrás daquilo que você quer. Você tem que buscar com muito desejo, muita intensidade aquilo que você sonha. E a gente vai ver que não é fácil buscar os nossos sonhos, não é fácil alcançar a conquista que a gente quer. Mas se você acredita, você tem aquilo que a Bíblia diz, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então, se você sonha, se você busca o teu sonho, você acredita
você vai conseguir, então isso significa que você tem fé. A partir do momento que você tem fé, ou seja, você coloca em Deus os teus propósitos, então você vai alcançar até aquilo que você não vê. É quando Deus nos diz que Ele tem preparado para nós até aquilo que não chegou no nosso conhecimento. Então é preciso você acreditar, ter fé, para você alcançar os seus sonhos. E isso também, irmãos, é primordial. É a comunhão com Deus. É como o irmão estava dizendo, mais uma vez eu trago as palavras dele. Hoje, tem jovem que está na presença de Deus, entre aspas, mas que não tem essa comunhão com Deus mais. Não tem um vínculo com Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, que o amor de Deus ele é incondicional. Ou seja, Deus te ama sem circunstância. Ele não precisa de você amar Ele para Ele te amar. Mas Deus, Ele sempre busca um relacionamento mais próximo com nós. Deus não quer somente olhar para você e saber que você está dentro da igreja. Deus quer olhar para você e ver que verdadeiramente você tem um compromisso com Ele. Você tem uma comunhão com Ele. E como que você vai ter essa comunhão com Ele? Se tornando amigo de Deus. Amém. A gente precisa ser amigo de Deus. Glória a Deus. Os nossos sonhos também têm que ser os sonhos de Deus. Então, meus irmãos, eu acho que é muito importante essa comunhão com Deus e caminhar para o rumo certo. Não basta você querer ser um pregador se você não caminha com a Bíblia, se você não lê, se você não medita na Bíblia. Não basta você querer alcançar qualquer coisa que seja, né? De repente você tem vontade, por exemplo, de conseguir um emprego bom. Você vai conseguir um emprego bom se você não estudar, se você não correr atrás daquilo que você tem desejo? Você nunca vai alcançar. Então, você tem que estar em comunhão com Deus, porque a partir daí você vai caminhar para o rumo certo. Porque você pode observar, aquela pessoa que tem comunhão com Deus, antes dela fazer qualquer coisa, o que ela vai fazer? Ela vai pedir direção de Deus. Deus dando direção, ela vai estar caminhando para o rumo certo. Daí, a gente vai conseguir enfrentar os obstáculos, que muitas das vezes vão nos forçar a desacreditar naquilo que a gente quer. Porque quando você corre atrás daquilo que você quer, surgem coisas que vai fazer você pensar que aquilo não vai dar certo, que é muito para você, que você não tem capacidade para alcançar aquilo. É mentira. Quem disse para você que não dá? Se Deus falar que não é a vontade dele, aí é diferente. Você vai ouvir a voz de Deus. Mas enquanto tiver um e outro falando para você, você não pode acreditar nisso. Você tem que correr atrás daquilo que você quer. O que eu tenho que fazer para alcançar os meus objetivos, os meus sonhos? O que vocês acham que é essencial para alcançar aquilo que você quer? Tem alguém que se arrisca em dizer? O que vocês acham que é? O que você tem que fazer para alcançar os seus objetivos? Orar. O que vocês acham? Tem que estar preparado, né? Acreditar. Aprender a lidar com as dificuldades. Temos que aprender a lidar com as dificuldades. São tantas coisas. E eu coloquei aqui. Eu coloquei uma coisa, fora as outras que eu já falei antes, justamente para ver qual seria a resposta de vocês. Mas uma coisa que é primordial para você alcançar os seus sonhos, você tem que andar com Deus. Não tem como. Você não consegue nada sozinho. Eu não consigo nada sozinho. Se a gente não tiver com Deus, você pode tentar, não vai dar certo. Se não for com Deus, não vai. Jesus um dia falou: sem mim nada podeis fazer. Então a gente precisa andar com Deus, a gente precisa orar, a gente precisa buscar, a gente precisa aprender a lidar com as dificuldades, com os obstáculos. Mas a gente só vai aprender tudo isso se a gente estiver com Deus. Não tem como você conseguir enfrentar os desafios da vida se você não estiver com Deus. Não tem como você conseguir orar se você não estiver com Deus. Os irmãos,
tenho certeza que todos aqui são prova disso. A gente, quando está fraco, passando na luta, que às vezes a gente fica meio mole, a gente consegue orar bem. Quando a gente sente que a gente está longe de Deus, a gente consegue jejuar bem. A gente não consegue nada se a gente não estiver com Deus. Então, para alcançar os seus sonhos, você precisa também estar andando com Deus. O que fazer para alcançar os meus objetivos? Aprender tudo com Deus. Você tem que andar com Deus a partir de tudo que você precisa. A Bíblia diz que Jesus, depois que ele ressuscitou, os discípulos estavam voltando a caminho de Emaús. Então a Bíblia diz que Jesus veio, chegou perto deles e começou a falar com eles. Eles estavam andando com Deus e já tinham até esquecido do que Jesus tinha falado para eles. Mas o que aconteceu? Jesus começou a trazer a memória deles, todas as palavras que ele mesmo tinha falado. Ou seja, eles estavam novamente aprendendo com Deus, aprendendo com Jesus ali. Então, quando você anda com Deus, como aqueles discípulos andavam com Jesus, eles aprendiam. Imagina quantas coisas aqueles discípulos aprenderam com Jesus. Hoje, você também tem essa oportunidade. É claro que a gente hoje não tem Jesus em carne e osso aí do nosso lado, mas a gente tem Ele através do Espírito Santo. Não tem, meus irmãos, nada nem ninguém melhor do que o Espírito Santo para nos ensinar. Não tem companheiro melhor. Então, por isso é primordial, é muito importante você andar com Deus e aprender com Ele. Eu coloquei aqui mais alguns pontos importantes para você aprender com Deus. Você tem que ter base. É como todo mundo diz, nada permanece de pé se não tiver uma base. Jesus falou que a casa, se ela for edificada na areia, quando vem o vento, vem a chuva, o que acontece? Não vai o chão. Mas e se ela estiver firmada na rocha? Corre o vento, sopra o vento, corre as águas e ela permanece. Ela permanece de pé. Se você tem uma base firmada, se você acredita, você busca, você tem fé, a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, das coisas que a gente espera. Então, se você tem base em Jesus, aí você já tem a força para sempre manter de pé. Nada te derruba, porque você tem base. É como todo mundo cita o exemplo da casa. A casa, se ela não tiver base, o que acontece? Ela cai. Você também, se não tiver uma base, você cai. No primeiro obstáculo, no primeiro desafio aí que a faculdade de Deus vier impor sobre você, aí você cai. E a faculdade de Deus, ela não é um mar de rosas, não. Tem espinho, tem pedra, mas é aquilo, você sempre tem que estar focado no teu alvo, no teu objetivo. Buscar de Deus aquilo que nos é necessário, importante, primordial. Não tem como você conseguir as coisas se você não andar com Deus. Não tem como você conseguir as coisas se você não andar e não aprender com Deus. Então, o que acontece? Se você aprende com Deus, você também tem que ter aquilo que você necessita. E eu acho muito importante, apenas aqui, eu acho muito importante o seguinte: jovem, busca o Espírito Santo. Ele é muito importante na nossa vida. É Ele que vai te consolar quando você estiver chorando. É Ele que vai te sustentar quando você não estiver mais aguentando a caminhada. É Ele que vai te orientar nas decisões que você tem que tomar. É Ele que está aqui na terra justamente para isso, para nos auxiliar, para ficar ao nosso lado todos os dias. Busca o Espírito Santo e a gente tem que despertar esse interesse. A gente não tem que ficar se importando, às vezes, com cantar bonito, pregar bonito. Não adianta a gente fazer tudo bonito se o Espírito Santo não estiver agindo ali. É verdade. Porque você faz o que você sabe fazer, mas o que o Espírito Santo sabe fazer, ninguém pode fazer por ele. Por isso é primordial a presença dele na nossa vida. Aleluia. Eu queria que eu abrisse aí a Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 4, Abra. e no versículo 12. Amém?
Amém, Deus. 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 12. Glória a Deus. Quem comprou pode ter. Depois. 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 12 até o 16. Ninguém despreze a tua mocidade, mas se o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém. Aqui, irmãos, a gente vê Paulo exortando a Timóteo. Ninguém despreza a tua mocidade. Ninguém despreze o tempo que você tem aí de jovem. Não deixa isso passar em vão. É como está lá em Eclesiastes, que diz para a gente lembrar do nosso Criador nos dias da nossa mocidade. Não desprezes essa oportunidade que você tem. Hoje você joga, amanhã você vai ser velho. E tudo que você não fez hoje, você vai pensar nisso amanhã. Eu poderia ter feito. E aqui eu acho muito interessante que, de um modo geral, Paulo ele faz um catado geral e ele exorta Timóteo em umas coisas, em uns pontos muito importantes. Ele manda ele ser o exemplo, tanto no trato quanto na palavra, para ele ler, ou seja, para ele aprender de Deus dentro da palavra. Ele manda ele exortar, ou seja, não guardar somente. E ele também fala para ele despertar o dom que há nele. Eu acho isso tão importante, irmãos, você buscar o Espírito Santo e buscar de Deus os dons do Espírito Santo. A gente tem que trabalhar para Deus. Glória a Deus. Amanhã, se Jesus não voltar, esses irmãos que hoje são os obreiros, eles já vão estar guardando a sua fé. A parte deles, eles já vão ter feito. Aí é eu e você que vamos ter que fazer. E como nós vamos seguir essa obra se nós não tivermos o Espírito Santo? Se nós não tivermos os dons de Deus para trabalhar na obra do Senhor? E aí? É importante a gente buscar. É importante a gente ler, a gente aprender de Deus aquilo que está falando. E ele fala que quando Timóteo fizer tudo isso, vai salvar muita gente. Tanto a ele mesmo, quanto os que vão ouvir ele. Ou seja, tanto a você que vai estar buscando, porque você vai estar aprendendo com Deus, então você vai estar buscando a tua salvação. E aqueles que te ouvirem, porque você vai transmitir aquilo que você aprendeu, também vão ser salvos. Então, é importante demais a gente ter o Espírito Santo e saber que nós temos que trabalhar na obra de Deus. Saber que nós temos que granjear para o Senhor. Aqui em Timóteo, capítulo 4, versículo 12 até o 16, fica bem claro isso. Então que vocês não esqueçam nunca dessa palavra, que é muito importante na nossa vida a gente ter esses pontos. É o que eu já disse antes. Não basta sonhar. Deus tem que estar de acordo com o meu sonho. Não adianta você querer, você insistir, buscar. E se aquilo que você está buscando não é a vontade de Deus? A gente vê exemplo de tanto jovem que Deus orientou, Deus alertou, Deus avisou, Deus falava, não deu ouvido e caiu. E caiu que hoje não consegue se levantar mais. Será que eu e você, nós vamos ser mais um desses que não ouve a voz de Deus
e acha que o nosso sonho é maior que a vontade de Deus? A Bíblia diz que Jonas, ele foi chamado para fazer a vontade de Deus. E ele não queria. Ele queria fazer a vontade dele. Ele não queria ir para aquela cidade, porque ele tinha medo. Às vezes, Deus vai impor situações diante de nós que vão nos causar medo. Mas se é Ele que está te orientando para fazer aquilo, que te impede de ir lá e fazer? Se Ele é contigo, ninguém pode ser contra. Pode levantar pessoas contra, mas ninguém pode ser contra. Então, a gente tem que estar em mente isso. Você sonha, é como eu disse, você tem que andar com Deus. Porque aí você vai ser amigo íntimo de Deus, você vai falar, ó Deus, eu tenho esse sonho, o que o senhor acha? Você acha que isso é bom para mim? Deus não deixa aquele que é dele confundido, igreja. Não deixa. Pode ter certeza, se você tem vontade de ser algo na tua vida, você tem vontade de buscar algo, fala com Deus. Conversa com Deus. É como diz o Hildo Leandro Borges, conta tudo para Deus. Só você e Deus. Ninguém precisa saber do teu sonho. O único que precisa saber é Deus. E às vezes a gente erra nisso. A gente quer fazer a nossa vontade e não conta para Deus. Às vezes a gente quer alcançar os nossos objetivos, mas não compartilha com Deus. Não tem comunhão com Deus. Não anda com Deus, não aprende com Deus. Não vai dar certo. E às vezes não dá certo aquilo que a gente buscou. E aí? Quebrei a cara. Ah, não vou tentar mais porque eu tentei, não deu certo, fiz isso, não deu certo. Não, peraí. Deus sempre tem algo de melhor para você. Se isso não deu certo, continua lutando. Deus tem coisas melhores preparadas para você. É como eu disse, nós somos jovens, temos muitas oportunidades pela frente. Vamos correr em busca dessas oportunidades. Não vamos deixar passar. Deus sempre vai ter algo melhor para nós. E saber esperar em Deus. Não queira levantar hoje e falar assim, eu vou fazer isso e amanhã já conseguir. Não vai dar certo. Tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Saiba esperar em Deus, em oração, perseverança. Não joga o tempo fora. Não acha que Deus está tardando demais em realizar o teu sonho. Deus, se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém. Eu quero entrar agora numa parte que foi onde eu foquei toda essa palestra. Que sonho é este que sonhaste? Essa foi a pergunta que Jacó fez para José, quando ele contou os sonhos dele para os seus irmãos e para Jacó. A Bíblia diz que Jacó ficou intrigado com o sonho de José e apenas guardou aquilo no seu coração. Ele não questionou, não levou o caso muito para frente, não. Ao contrário dos seus irmãos que já logo de cara ficaram contra ele. E é como eu disse, a gente gosta de contar o nosso sonho. Você já notou isso? Você tem vontade de ser alguma coisa na vida, você tem vontade de conseguir alguma coisa, você fala assim, eu tenho tanta vontade de ser isso, eu tenho tanta vontade de conseguir isso. E às vezes a gente faz de modo errado. É como eu disse, o meu sonho e o teu sonho tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Amém. Então conte ele a Deus. Amém. É só Ele que pode realizar o teu sonho. Teu amigo, tudo bem, você pode compartilhar, mas saiba com quem compartilhar. Não sai voltando para qualquer um, não. Sabe por quê? Isso vai gerar uma inveja muito grande contra você. Fiz do coração de Deus um lugar seguro para guardar as minhas conquistas, pois lá elas não escapam e até as mágoas me dão alegria. Então faça do coração de Deus o lugar certo para você guardar os teus segredos. Ande com Deus e faça dele o teu melhor amigo. Amém. Ande com Deus e aprenda dele tudo que você puder aprender. Amém. Ande com Deus e saiba pedir a Ele o Espírito Santo na tua vida. Porque é só assim, irmãos, que a gente vai conseguir os nossos sonhos. E eu estou falando aqui com jovens, mas tem irmãos que estão aqui que já são mais maduros. E não é porque os irmãos são mais maduros que de repente vocês também não têm oportunidade ainda de alcançar muitas coisas na sua vida.
Se você está com Deus, Deus tem a oportunidade de te dar aquilo que você nem imagina. Aleluia. Então, é primordial a gente andar com Deus. Mas a gente vai encontrar muitos obstáculos. Enfrentando os desafios, a inveja. É a primeira coisa que vai aparecer. Logo de cara, José, quando ele falou o sonho, a primeira coisa que surgiu no coração dos irmãos foi a inveja. Porque logo de cara eles já tiveram o discernimento do sonho de José. Eles pensaram, ele quer ser maior e melhor do que nós e ainda dominar todos nós e até o nosso pai. Glória a Deus. Eles logo já pensou isso. E a inveja brotou de tal forma no coração deles que eles pensaram até em matar o jovem. E as pessoas não aceitam os teus sonhos e nem que você alcance eles. Por isso você tem que saber para quem que você conta. Você não pode sair contando para qualquer um, não. Tem gente que vai fazer de tudo para te impedir. É importante isso. José não contou o sonho dele porque ele queria se engrandecer. Em momento algum a Bíblia cita que ele queria ser melhor que os irmãos. A Bíblia diz que ele sonhou 2 vezes. Ele sonhou. Jacó apenas guardou aquele negócio no seu coração. Não questionou, os irmãos já ficaram de olho grande. Vamos ter que dar uma podada em José porque ele vai querer ser melhor que nós. E Jacó amava ele. A Bíblia diz que ainda mais que os outros, ainda mais crescia a inveja no coração dos seus irmãos. E aí começam os desafios, irmãos. Quando você começa a sonhar e correr atrás do teu sonho, aí você vai encontrar os desafios. E é isso que você tem que aprender, mas é dentro da faculdade de Deus, não é lá fora. Você nunca vai aprender a enfrentar os teus desafios com o povo lá de fora. Você vai aprender com Deus. Por isso, ande sempre com Deus. E o que aconteceu? A gente sabe que José foi vendido para o Egito. E lá ele foi parar na casa de Potifar. E mesmo em terras estranhas, Deus foi com ele. Às vezes você vai precisar passar em terras estranhas para alcançar os seus sonhos. Verdade, meu pai. Às vezes você vai precisar enfrentar coisas que você nunca imaginou que teria que passar na tua Glória vida. a Deus. Mas até lá Deus vai ser contigo. Amém. Pode ter certeza disso. Deus está contigo. Amém. Se você anda com Ele, Ele está contigo. Deus. O primeiro obstáculo que apareceu na vida de José, o pecado. E isso é muito forte, principalmente na vida do jovem. O inimigo ele luta tanto com a gente para a gente pecar, que é sem tamanho. Não tem nem como falar. O inimigo luta de tudo quanto é jeito. É na escola, é no serviço, onde você chega. E não sei se é porque eu sou jovem, mas eu acredito que os irmãos jovens vão entender o que eu estou falando. Parece que é uma perseguição. Você chega na escola, sempre tem uma coisa ali que vai querer fazer você pecar. Sempre tem uma coisa, uma picuinha, uma coisa que se levanta para fazer você cair. Não caia. Seja diferente. Seja um José da vida. Seja um Daniel da vida. Mas não se contamine. Amém. Porque isso é muito importante. A Bíblia cita que venceu aquele que não se contaminou. Amém. A Bíblia diz, meus irmãos, que a mulher de Potifar, ela fez de tudo para conquistar José. Ela fez de tudo. Quantos jovens que caem em laço como esse, irmãos? Sai da igreja por causa de namoro. Sai da igreja, às vezes por causa de um menino, ou por causa de uma menina. Mas o compromisso que você tem com Deus, os teus sonhos, você acha que esse sonho de você ir lá fora, conquistar uma pessoa, é o sonho de Deus? Por isso pensa em qual são os teus sonhos e vê se essa é a vontade de Deus. Glória a Deus. A obediência é primordial e a rejeição ao pecado principalmente. Se você obedece, você vai rejeitar o pecado. Você não vai concordar com o pecado de jeito nenhum. Ainda que às vezes isso nos leve a preços altíssimos. José, o que aconteceu depois que ele rejeitou a mulher de Potifar? Ela armou um escândalo. Ela armou um escândalo lá dentro da casa do homem e fez ele mandar ir para a prisão. Não foi isso que aconteceu? Amém, meu pai. Às vezes você vai rejeitar coisas que isso vai levantar outras coisas piores ainda contra você. Glória a Deus. Vai levantar. Por isso você tem que estar preparado. Vale a pena manter-se fiel.
e não se entregar às cobiças da carne. A gente tem que manter fiel. Glória a Deus. A carne é o que mais luta, principalmente com o jovem. Não se entrega, não se entrega. Alguém, por favor, abre a Bíblia aí em Salmo 119, e lê o versículo 11. Em nome de Jesus. Hein? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Amém. O salmista dizendo que ele escondeu a palavra de Deus no coração para não pecar contra Deus. Eu e você temos que fazer isso. Glória a Deus. Andar com Deus, aprender com Ele, e aquilo que a gente aprender de Deus, guardar no nosso coração. Porque quem tem a palavra de Deus guardada no coração, não peca. Glória a Deus. Não cai. Daniel não caiu por quê? Porque ele tinha compromisso Por quê? com Deus. José não se entregou aos prazeres, às vontades da mulher de Potifar, porque ele tinha um compromisso com Deus. E ele sabia que Deus era com ele. Deus estava honrando ele lá dentro da casa de Potifar. A Bíblia diz que Potifar era tudo na mão de José. Só que tem os desafios, né, irmãos? É verdade. E ainda que você for parar no cárcere, Deus vai te honrar. Amém. Você vai enfrentar coisas, irmãos, que você jamais imaginou que ia encontrar na tua vida. Quando você determina que você vai buscar o teu sonho, que é a vontade de Deus, você encontra aqui muita dificuldade. Você toma pedrada, é calúnia, levanta tudo. Às vezes vai levantar até quem você não imagina. A gente vai conversar. Aprenda a não murmurar pela situação que você está passando. Ô, irmãos, tem gente que murmura, viu? Tem gente que chega a blasfemar com Deus. É aquele caso, quer receber, mas não quer ceder. Você tem que correr atrás, você tem que passar às vezes no moinho. O que acontece? O vaso, antes dele ser feito, ele não tem que passar na mão do oleiro, ele não tem que ser amassado, ele não tem que virar barro. Então assim também você, às vezes você tem que descer para Deus te levantar. Você tem que saber enfrentar os desafios e nunca murmurar. A fidelidade devida a Deus não pode ter circunstância, pois onde estivermos, Ele fará algo para provar quem realmente é fiel. Ou seja, se você tem uma fidelidade com Deus, você pode estar na casa de Potifar, você pode estar no cárcere, você pode estar dentro da Babilônia, mas você não vai mudar a tua fidelidade com Deus. Isso não vai interferir. É igual o irmão pregou ontem. Daniel parou lá dentro da Babilônia. Tinha tudo ali ao contrário do costume que ele teve, do que ele aprendeu. Ele se contaminou? Não. Agora você, às vezes, nós somos obrigados a estar inseridos em lugares que vão nos proporcionar situações difíceis, principalmente na escola. A gente fica, às vezes, no meio de gente que faz tudo aquilo que não é o meu costume, mas porque eles fazem, eu também vou fazer? Não é assim. Você vai mostrar que você é diferente, que você é fiel, você tem um compromisso. E nada pode quebrar esse compromisso, porque Deus prova. Deus prova quem realmente é fiel. Glória a Deus. E o que aconteceu? José foi para onde? No cárcere. E aonde que Deus honrou ele? Lá dentro. Foi lá dentro. E às vezes é assim. Às vezes é na hora da luta, na hora pior da tua vida. Mas que você mantém-se fiel a Deus, que Deus te levanta, que Deus muda a tua situação. E foi o que aconteceu com ele. O sonho se realizou. Glória a Deus. E todos irmãos tiveram que ver que o sonho dele não era ele querendo aparecer, mas o sonho dele também era o sonho de Deus. Aí mais uma vez eu te pergunto, o que você quer para a tua vida é o que Deus quer para você? Você está buscando aquilo que Deus quer para você? Você está rejeitando todos os desejos da carne, todos os prazeres do mundo para ter uma comunhão com Deus? Ou de vez em quando você dá uma vaciladinha? Tem ninguém vendo, né? E aí? Será que a gente faz isso? Glória a Deus. Ou será que ainda que Potifar não esteja na casa,
você rejeita a oferta da mulher dele. Agora, isso eu digo na tua vida. Eu digo para você analisar. Porque o inimigo, ele te traz pratos. Ele te traz ofertas. E aí? Você tem aceitado ou você tem rejeitado? Você tem preferido parar na cadeia, ficar escandalizado, culpado de uma coisa que você não fez? Ou você prefere fazer porque não tem ninguém vendo, ninguém vai saber? Um dia eu ouvi uma pregação, irmãos, e eu achei muito interessante o jeito que o pastor se expressou. Ele falou que, geralmente, quando as pessoas vão fazer alguma coisa que não quer que ninguém veja, o que a gente faz? Você olha para um lado, olha para o outro, vê que ninguém está vendo, vai e faz. Só que o crente, quando ele vai fazer uma coisa que ele quer que ninguém veja, ele olha para tudo quanto é lado, mas ele esquece de olhar para o lugar certo. Porque aquele que está te sondando, ele está lá em cima. Aleluia. Não tente fazer as coisas escondidas. Você pode esconder de todo mundo, mas de Deus não. O sonho de José se realizou porque José foi fiel. Ele se tornou governador do Egito. Aleluia. A Bíblia diz que somente no trono o cara vai levar aqui. Aleluia. O resto era tudo nas mãos dele. Os irmãos dele, que invejou, que criticou, que vendeu, que pintou e bordou com ele, tiveram depois que ir até ele. Sabe o que isso prova, irmãos? Que não depende do querer e da vontade dos outros. Se Deus determinou, o mundo pode virar de cabeça para baixo, vai acontecer do jeito que Deus falou que vai acontecer. Aleluia. Por isso o teu sonho tem que ser a vontade de Deus, porque tem que ser do jeito de Deus para dar certo. Glória a Jesus. Agora para e pensa, se José tivesse ficado lá na casa do pai dele, ele teria se tornado governador? Ele tinha que passar por aquele processo. Você tem que aprender a passar e a enfrentar os desafios na faculdade de Deus, porque tem que ser do jeito de Deus, tem que ser do jeito que Deus quer. Você não vai conseguir fugir, você não vai chegar até lá se você não passar pela faculdade de Deus. Para você passar pela faculdade de Deus, você vai ter que aprender os mínimos detalhes, cada pingo de i que Deus tem que te ensinar, Ele vai te ensinar. Amém. Porque quando você chegar lá, você vai ser exemplo daqueles que vão estar começando. Quando você chegar lá, vai ser mais uma honra, mais uma glória dada ao nome Aleluia. de Deus. Então, por isso, não queira tomar atalhos na tua vida. Atalhos, às vezes, vai te adiantar, mas você vai perder muita coisa. Você vai perder muita coisa na vida. Então, não Glória a tome Deus. atalhos. A promessa se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre. Não morre sem antes a promessa se cumprir. Verdade, meu pai. Então, permaneça nas promessas do Senhor. Amém. Finalizando, o que eu aprendi na palestra? Pare para pensar. O que você aprendeu? Alguém se arrisca a dizer? Eu pus alguns tópicos aqui depois, mas foram mínimos. Ai, gente. Manda pouco. Não, não é para ler, não. O que você aprendeu na palestra? Ele falou. Eu aprendi que nós devemos confiar com Deus e confiar nele. Amém. Alguém mais se arrisca? E nós temos que colocar Deus como base de tudo e fazer a vontade dele independentemente das situações. Eu aprendi que enquanto sou jovem, devo dedicar a minha vida na obra dele para as demais coisas acrescentadas na minha vida. Eu aprendi que tudo que nós devemos fazer temos que poder usar a nossa direção. Amém. Certo. Quem vai falar? Deus é tudo, né? É tudo. Quando chegar na velhice, haja contentamento nos dias. Eu pus alguns tópicos, mas é só mesmo propor. Eu queria ouvir a opinião dos irmãos. A gente aprendeu que é preciso sonhar para alcançar. E nós vamos ter muitos obstáculos para conquistar os nossos sonhos, os nossos objetivos.
que vão vir muitos desafios, que você tem que ter potencial para vencer eles, e não tem como ter potencial se não tiver a presença de Deus. Que Deus sempre vai estar comigo. Que eu preciso fugir do pecado. E que eu tenho que esperar em Deus. Agindo assim, você receberá o seu certificado de um grande lutador da batalha. Amém. Glória a Deus. Eu posso ligar? Amado. Vou lá deixar que vai no jeito. Vou lá pegar para deixar que vai no jeito. Então, não sei ligar.